eu vou falar um pouquinho sobre a minha fala, chama Rearticulações do Extremismo Negro no século XXI nos Estados Unidos. Então a minha fala é muito sobre como o contra-terrorismo é utilizado para desmobilizar a contestação do racismo nos Estados Unidos no século XXI. E aí começo dizendo que isso não é uma característica exclusiva do século XXI, mas que agora ela tem particularidades no momento que a gente vive. Então eu começo pelo começo, né? Que é justamente o 11 de setembro, né? O ataque às Torres Gêmeas. Parte do que surgiu, né? Do discurso que surgiu a partir do 11 de setembro, que a gente sabe, a chamada guerra ao terror, a ideia de combater a Al-Qaeda e o eixo do mal em qualquer lugar onde eles estivessem, ele gerou também uma outra questão muito importante, né? Que é o porquê o 11 de setembro aconteceu. E isso tem várias reverberações e várias camadas. Eu vou explorar uma dessas camadas. Parte do discurso que surge do porquê o 11 de setembro aconteceu é a ideia de que houve uma falha de inteligência, uma falha de investigação dentro da arquitetura de controle e policiamento dos Estados Unidos. Basicamente, você tem a CIA e o FBI que não conseguiram prever o ataque, não conseguiram impedir que o ataque acontecesse. Então, parte da culpa recaiu justamente ao fato de que essas instituições de inteligência, o FBI é uma instituição mista de policiamento, investigação e de inteligência doméstico, e a CIA, inteligência externa, exterior, não conseguiram prevenir o ataque. E isso gerou uma grande discussão, né, dentro do Senado estadunidense, gerou uma comissão de investigação sobre esses erros, supostos erros que foram cometidos, e a solução para esse problema foi aprimorar essa arquitetura de contra-terrorismo, né? Então, aprimorar quer dizer mais recursos, mais dinheiro. Mais dinheiro significa novas instituições, então é nesse contexto que o Departamento de Segurança Nacional surge. Mais profissionais, então mais pessoas são contratados, mais tecnologias. E, por outro lado, tem uma solução da legislação, do Poder Judiciário. Então, essas instituições, quando estão lidando com a questão do terrorismo, tem uma leniência maior de fazer algumas coisas. Por exemplo, investigar suspeitos sem ter uma causa muito concreta. Então, se suspeito é suspeito de terrorismo, você pode fazer uma investigação quase que preemptiva a ele. Então, esse é o momento que você tem o surgimento forte em documentos de estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos e, posteriormente, na estratégia de contra-terrorismo dos Estados Unidos, do chamado terrorismo internacional. E aí depois vocês vão entender o porquê, minha aspas. E esse terrorismo internacional ele precisa ter uma ampliação, uma expansão das instituições de controle para ser lidado. Já em 2004, 2005, ainda no governo Bush, a gente tem um surgimento de uma outra categoria correlata, que é o de terrorismo doméstico. O terrorismo doméstico aqui ele vai surgir por conta dos ataques de 2004 e 2005 em Londres e Madrid, que foram cometidos por pessoas que moravam nesses países. Não de pessoas que vieram de fora, não terrorismo internacional, necessariamente. E esses ataques em outros países da Europa vão gerar uma nova percepção do terrorismo dos Estados Unidos, que é o terrorismo doméstico, como eu disse. A gente está nesse momento aqui de terrorismo doméstico, e a gente tem a eleição do Barack Obama. A gente sai de um governo conservador republicano para um governo progressista democrata. E parte do que o Obama faz nesse momento é tentar se desviar um pouco, se distanciar, melhor dizendo, do discurso de guerra ao terror.
o que ele vai trazer é uma perspectiva de combate ao terrorismo que seja mais soft, mais limpa, menos militarizada, né? Dado todas as violações que a esse momento já foram expostas sobre tortura, sobre prisão extrajudicial, execução extrajudicial. E o Obama tem essa tentativa de mudar a postura, pelo menos discursivamente, do contra-terrorismo para algo menos militarizado. Em 2009, e aí, notem, governo Obama, você tem esse movimento que eu falei lá de 2001, de que é preciso aprimorar a arquitetura de controle. Ele já está mais consolidado, então você já tem novas instituições, como eu falei, o Departamento de Segurança Nacional, a essa época, já é muito bem estabelecido, muito bem estruturado, com bastante recursos. O FBI mudou muito de suas práticas, já se expandiu, já criou um departamento de contra-terrorismo mais robusto do que tinha antes, já existia, mas é mais robusto agora. Você tem mais profissionais trabalhando, então você tem mais olhos ali pensando o que é a ameaça. E a partir desse momento você percebe que existe um mapeamento de ameaças que é muito maior do que o que a gente tinha pré-2001. Porque você já tem instituições mais fortes, instituições de controle mais fortes do que antigamente. Então você começa a observar alguns documentos que vão listar, literalmente os documentos são uma lista de ameaças, né? Então você tem todo tipo de possibilidade ali do que pode ser uma ameaça doméstica ou internacional aos Estados Unidos no que tange ao terrorismo. E é aí que eu, de fato, começo o que mais me deixa curioso aqui. Dentre essas ameaças, você tem duas ali na primeira lista que eu obtive, né? Porque esses documentos são documentos, no geral, vazados, então eu não tenho o de todos os anos. Mas você tem o de 2009, que é um documento do FBI, do Departamento de Segurança Nacional, que vai listar o nacionalismo negro como uma ameaça de terrorismo doméstico nos Estados Unidos. E em outra categoria, o separatismo negro como uma ameaça terrorista dos Estados Unidos. E aí, né, essas duas categorias, nacionalismo e separatismo, são filosofias políticas negro-radicais. Ponto. Né, o próprio Malcolm X era um grande expoente dessas correntes de pensamento. Só que essas filosofias tidas como radicais, negras, antirracistas, são vistas como uma ameaça à democracia dos Estados Unidos. E isso começa por um processo, como eu disse, do terrorismo internacional, que vai aumentar o poder das instituições, que vai expandir as instituições e vai fazer as instituições serem forçadas a criar mais ameaças. Por quê? Quando você tem um mapeamento de ameaças, você consegue prevenir melhor o que pode gerar um ataque. Então, aquele medo lá de 2001 de um outro 11 de setembro vai recair no mapeamento nesse século, né, do extremismo negro. Eu digo nesse século porque o extremismo negro já foi um problema no século XX, mas por outro contexto. E isso no governo Obama, né? Então a gente vê o extremismo negro aparecendo aqui durante o governo Obama. E aí, como eu disse, né, o Obama ele tenta, na virada dos anos 2010, desmilitarizar a guerra ao terror com um pouco mais de força, né? Então aí você começa a ter ali no início dos anos 2010 a emergência de um novo discurso sobre terrorismo, né? Eu falei do terrorismo internacional, agora a gente teve terrorismo doméstico e a gente começa a ter o chamado homegrown terrorism, que é terrorismo de pessoas que moram, nasceram e foram criadas naquele país. E você tem a emergência de uma nova categoria propriamente dita, que é o extremismo violento. Por quê? O que o Obama não personificando o Obama, né, mas o que o governo Obama nessa época vai tentar sugerir é que você impede o terrorismo
fazendo uma prevenção do radicalismo. Então, ele vai tentar sugerir que existe um ciclo de radicalização. Então, a pessoa primeiro se radicaliza, se integra a uma filosofia política radical, por exemplo, o nacionalismo negro, e isso vai se escalando até ele se tornar um terrorista. Então, o ponto é não atacar necessariamente o terrorismo, é atacar o terrorismo, mas impedir que a pessoa se radicalize. Esse discurso, ele vai tentar pensar o contra-terrorismo de uma forma não militarizada, né, o que coloca uma questão muito importante sobre os limites da desmilitarização, né, dessas políticas de segurança, e ele vai ser expandido para outros países. Né? Você tem uma profusão aí de documentos da Casa Grande, Ó, ato falíssimo. Você tem uma profusão de documentos da Casa Branca, da estratégia de contra-terrorismo, da estratégia de segurança nacional, de mecanismos de cooperação internacional, sobre o extremismo violento. Então você tem um movimento do terrorismo vindo de fora para dentro, a criação de uma nova categoria que vai para fora agora. E em 2011, né, ainda no governo Obama, eu encontrei um outro documento também do FBI, também do Departamento de Segurança Nacional, que vai falar justamente que, de novo, que aí uma outra categoria, o supremacismo extremista negro é, de fato, uma grande ameaça à segurança doméstica dos Estados Unidos, né, que agora é uma categoria de homegrown terrorism. Em 2013 tem um grande movimento que é importante para tudo isso, que é o Black Lives Matter. Você tem o assassinato do Trayvon Martin e o crescimento do movimento anti-violência policial dos Estados Unidos. É um movimento que, em grande medida, é pacífico, com exceção de alguns atos de ação direta esporádicos, né? Não é um movimento armado. E em 2014, quando você tem o assassinato do Michael Brown em Ferguson, o movimento ganha muita atração, né? Em 2013 ele já era conhecido mundialmente, mas em 2014 ele ganha ainda mais potência. E aí eu encontrei alguns documentos, alguns memorandos do Departamento de Segurança Nacional que mostram que o Departamento de Segurança Nacional estava monitorando os protestos do Black Lives Matter, porque supostamente são protestos que estavam sendo violentos, e enquanto violentos têm uma possibilidade de se radicalizar e se tornar terrorismo. Então, você já vê o aparato de contra-terrorismo propriamente dito vigiando o movimento e os ativistas. Então, no metade dos anos 2010, você já tem um contexto onde aquilo que começou em 2001 de expansão da arquitetura de controle, ele se tornou uma coisa tão grande que movimentos de rua já estão sendo monitorados e pensados como possíveis atos de contra-terrorismo, possíveis atos terroristas. E aí, em 2016, esse foi o período do Obama. Em grande medida, isso está se desenvolvendo aqui, né, com um governo progressista de uma pessoa preta. Que também coloca alguns limites à discussão de representatividade política. Né? Em 2016, a gente tem a eleição do Trump. Então, já tem um processo que está correndo aqui, já há pelo menos 15 anos, e você tem a eleição de uma pessoa de extrema-direita, né? Com um discurso de que anarquistas e pessoas antirracistas são anarquistas e violentas e problemáticas. E isso vai desaguar nesses últimos 8 anos, últimos 7, 8 anos, que é a criação de uma nova categoria, que é aí que eu comecei a olhar a minha pesquisa propriamente dita, que é o extremismo identitário negro, que foi um documento vazado pela Foreign Policy, mostrando que o FBI entendia em 2017 que o Black Identity Extremism
era a maior ameaça doméstica de terrorismo nos Estados Unidos. Né? E aí você já tem na Europa, no mesmo tempo, o supremacismo branco aparecendo como esse perigo. Mas nos Estados Unidos de Trump, a maior perigo era o extremismo identitário negro. E parte da construção desse discurso de extremismo identitário negro vai se conectar diretamente ao Black Lives Matter, porque na construção que se faz no documento é que esse extremismo é um extremismo caracterizado por pessoas que são separatistas, supremacistas negros, extremistas negras, mas sobretudo pessoas que utilizam violência para se defender de violência policial ou utilizam a violência contra agentes do Estado. E é interessante também ver que já na Força-Tarefa Conjunta de Financiamento ao Terrorismo, você também tem um surgimento da discussão do extremismo branco. E isso ainda assim passa longe do debate nos Estados Unidos. Existe a categoria de supremacismo branco nos Estados Unidos, mas, como os próprios documentos dizem, a maior ameaça é o extremismo negro. Por conta, eu posso falar um pouco do porquê essa categoria surgiu, porque eu já estou ultrapassando meu tempo. Se vocês quiserem saber depois, eu posso dizer o contexto que ela vai surgir. E aí, de 2017, com o surgimento dessa categoria para cá, você tem algumas mudanças, não na definição, mas no título. Né? Começa como extremismo identitário negro em 17 e 18, em 19, extremismo violento racial, porque o movimento negro nos Estados Unidos, ele evidentemente criticou muito no Senado e nas ruas essa categoria, e a resposta que o FBI deu foi juntar o supremacismo branco e o supremacismo negro em uma única categoria e chamar de extremismo racial. De fato, igualando essas duas categorias numa mesma possibilidade de extremismo, que é baseado em raça. E em 2020, o último governo Trump, 2021, já no governo Biden, de novo um governo progressista, você tem o fortalecimento da categoria de extremismo violento com motivação racial. Dentro dos documentos dessa categoria, você vê uma dupla definição. O extremismo violento com motivação racial pode ser o supremacismo negro, pode ser o nacionalismo negro, pode ser uma resistência violenta a agentes do Estado por uma perspectiva de opressão racial, e pode ser uma ideia de supremacismo branco, supremacismo de algumas raças. Então, dentro da mesma categoria, você junta a resistência negra, o antirracismo radical e o supremacismo branco e diz tudo a mesma coisa. Isso já no governo Biden, dizendo de novo. Né? Aí eu quero fazer só algumas pontuações sobre isso que eu falei antes de finalizar. Né? Como eu disse, a ideia da produção do radicalismo negro como um perigo à democracia é uma coisa que vem desde o século XX, pelo menos. Não é algo novo. E eu posso falar mais sobre isso se vocês quiserem, nas perguntas. O radicalismo negro, o antirracismo radical, ele atravessa governos conservadores e progressistas, republicanos e democratas, da mesma forma. A única diferença, né, que os governos progressistas tentam falar, a gente está focando no supremacismo branco, ainda que o supremacismo negro apareça nos documentos. Ainda que haja democracia, isso acontece. Ainda que as instituições funcionem, isso acontece. E, em alguns casos, as instituições funcionam tão bem que acaba sendo um problema. E toda essa vontade de controle, ela é articulada no Estado. Ela atravessa o doméstico e o internacional, óbvio, mas é articulada no Estado. O que não significa que eu estou falando de uma coisa puramente doméstica, não é. Mas é só para realçar, né, a importância que o Estado tem nisso. E aí colocar a pergunta, né, isso é uma coisa constante no Estado, né, a criação de construções de ameaça, já que o Estado ele emerge para proteger a comunidade política, para defender a sociedade, né? E aí a gente precisa pontuar que essa sociedade é sempre racializada, e nesse sentido seria possível ter uma democracia com o Estado moderno, pontuar o caráter transnacional do racismo, né?
porque desde 2001 a gente está falando de construção do radicalismo islâmico como o islamismo como algo inferior, não civilizado, bárbaro, todas conotações racializadas, profundamente racializadas, e o extremismo negro, né? Então, qual é o impacto dessa percepção do racismo como uma coisa que não é doméstica e nem internacional, os dois, na democracia? E também perguntar, né, se é possível fazer como o FBI e o Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos fazem e equalizar o antirracismo radical com o supremacismo branco. Dizer que uma forma de filosofia política radical é igual a outra necessariamente. E encerro aqui. Obrigado.